Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, por mais uma oportunidade que temos de estarmos aqui juntamente com vocês, aleluia, glória a Deus. Já quero agradecer a você também por você, aleluia, nos acompanhar, você inscrito no canal, muito obrigado, aleluia, a sua cooperação é de muita valia e que Deus, aleluia, recompense a vocês. Já quero pedir também para você deixar o seu like, certo? Deixar o seu gostei, se inscrever no canal também e ativar o sino para receber as notificações semanalmente. Não esqueça, glória a Deus e aleluia, seja bem-vindo ao canal Lição e Resposta, aleluia. Desta vez vamos estudar a lição de número 9 da Escola Dominical, aleluia, que vai ser aplicada agora neste próximo dia 3 de março de 2019. É uma lição, aleluia, muito boa, que trata, aleluia, do conhecendo a armadura de Deus, certo? Este é o tema da lição, conhecendo a armadura de Deus. Nós estamos estudando, aleluia, neste trimestre, aleluia, a batalha espiritual. O povo de Deus contra, aleluia, contra as potestades do mal. Glória a Deus. Nós queremos já entrar aqui no textuário que está inserido lá em Efésios 6 e 13, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios 6 e 13. A verdade prática nos diz assim: a metáfora do sistema militar usada por Paulo mostra que estamos em guerra no mundo espiritual. Estejamos, pois, cingidos com a armadura espiritual. Aleluia. Como costumeiramente fazemos, queridos, nós vamos ler, aleluia, apenas, nessa vez nós vamos ler 3 versículos da leitura bíblica em classe, que está inserida lá em Efésios 6, versículos 13 ao 20, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, aleluia, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Glória a Deus. A introdução diz assim: a presente lição é a continuação da anterior. Lá vimos que existe uma batalha espiritual invisível entre os crentes em Jesus e o reino das trevas. Aqui vamos estudar como o apóstolo Paulo usou os instrumentos bélicos do sistema da época como metáfora. Essa ilustração é um recurso didático importante porque facilita a compreensão dos cristãos para o bom combate. Glória a Deus, certo? Nesta parte da lição, certo? O primeiro tópico da lição, nós vamos, aleluia, falar, no caso, da guerra, certo? O tópico 1 fala guerra, a guerra. Os subtópicos a seguir fala, ao longo dos séculos, os antigos, o sentido metafórico. Vamos fazer um resumo, como sempre fazemos, ok, queridos? Que é para nós ganharmos tempo e não ficar muito cansativo para vocês. Aleluia. O ponto central da lição diz assim: estamos em guerra no mundo espiritual. Aleluia. Isso é uma verdade, certo? A verdadeira batalha espiritual é esta. O diabo e seus demônios, eles guerreiam contra o verdadeiro cristão, contra a verdadeira igreja. A verdadeira igreja é aquela que guarda os princípios da palavra de Deus, aleluia, e combate, aleluia, com a verdade, sem, aleluia, hesitar. Aleluia, nós vamos, desta vez, fazermos, como já disse, um resumo, aleluia. Vamos entrar aqui, a guerra. Ela diz aqui, segundo o dicionário teológico Biacon, guerra é o recurso das nações para tratar de resolver diferenças pela força das armas. As guerras sempre são produtos da pecaminosidade humana, seja por instigação imediata ou causa indireta. Mas a legitimidade da guerra pode depender de sua motivação. Aleluia. Certo? Nós vemos que desde a antiguidade existiam as guerras, certo?
Isso não é diferente na nossa era. No caso, no século XIX, já tiveram duas guerras, certo? No ano de 1914 teve a Primeira Guerra Mundial e depois, lá no ano de 1944, em torno disso, também teve outra guerra. Aleluia. Então, desde o surgimento da civilização que aconteciam as guerras. E isso não era diferente do povo de Deus. Antigamente, o povo de Deus também enfrentou várias guerras. Abraão, aleluia, combateu contra 4 reis, certo? Abraão, ele foi vitorioso, aleluia, com um grupo pequeno de homens, porque Deus era com ele. Aleluia. Quando Deus está na batalha, aleluia, você vence. Não há como perder. Aleluia. Podemos até ser feridos, porém não destruídos. Nós queremos trazer um exemplo aqui, aleluia, do livro de 1 Samuel, no capítulo 17 e o versículo 26, que diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aleluia. Glória a Deus. Veja bem aqui que esta passagem, aleluia, ela se refere àquela passagem entre Davi e o gigante Golias, quando Golias se punha de pé e desafiava os exércitos de Israel e um homem sequer não tinha coragem. Inclusive o rei Saul, também que era um homem de guerra, não teve coragem de enfrentar o filisteu. Porém Davi, aleluia, como confiava em Deus, como ele era cheio do Espírito Santo, Deus o havia capacitado, Davi um homem de fé, cheio de coragem, ele sim teve a ousadia de afrontar, no caso de enfrentar este incircunciso filisteu. Com apenas 5 pedras, aleluia, Davi usou uma daquelas 5 para derrotar o filisteu usando apenas uma funda. Aleluia. A funda é uma arma caseira onde coloca-se, ela tem, no caso, 2 cordões grandes, certo? 2 cordões, e coloca-se também ali uma parte onde segura a pedra, certo? Então, a pedra ela tem assim o seu formato como se fosse uma mochila, porém sem as partes laterais, certo? Que no caso aí ela dava para ver a pedra no centro dela. Dessa maneira, Davi utilizou esta pedra, a funda, e a pedra, aleluia, foi de encontro à cabeça do gigante, aleluia, que veio a cair. Então, queridos, Deus ele tem, aleluia, seus métodos de derrotar seja quem for. Aleluia, no caso, aleluia, Davi, ele usou apenas uma pedra e venceu o gigante. Não foi a pedra simplesmente, mas sim o poder de Deus, a ousadia de Davi na confiança do Senhor dos Exércitos. Aleluia, com apenas um homem, Deus faz um estrago de perseguir 1000. Glória a Deus. Aleluia, entrando aqui, queridos, aleluia, no sentido metafórico, né? No caso, Paulo, ele utiliza, aleluia, a figura do soldado romano e a sua armadura para retratar, para fazer uma alusão à armadura espiritual. No caso, ele usa, aleluia, ele fala da armadura espiritual, aleluia, tendo como uma referência da armadura do soldado romano, para que então a igreja de Éfeso pudesse compreender do que Paulo estava falando, certo? Então é algo muito, aleluia, importante para os nossos dias, nós termos a armadura de Deus, ou seja, estarmos revestidos, aleluia, do poder de Deus para combatermos as forças maléficas de Satanás. Então, queridos, entrando aqui na parte 2, no tópico 2 da lição, aleluia, a metáfora bíblica, o subtópico 1 fala a armadura do soldado romano, o ponto 2 fala a armadura de Deus, o 3 a couraça da justiça. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos falarmos aqui da metáfora, glória a Deus. Diz aqui o tópico 2, guerra, batalha, luta, combate, peleja, são termos do dia a dia para identificarmos muitas vezes um combate, aleluia, ou discussão. E também para nos referirmos
às dificuldades da vida. Mas a metáfora aqui se aplica na defesa e no combate espiritual, na pregação e no ensino da palavra. Glória a Deus. Aleluia. A armadura do soldado romano, aleluia, como nós já falamos antes, aleluia, era algo conhecido da comunidade judaica, visto que por todas as partes haviam soldados romanos. Você não se virava se não tivesse um soldado, aleluia, à sua esquerda ou outro à sua direita. Sempre havia os exércitos romanos vigiando as pessoas. Então, aleluia, Paulo aqui ele faz alusão à armadura espiritual, certo? Para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O inimigo, ele tem as suas maneiras de agir, certo? E nós precisamos estar revestidos do poder de Deus. Caso não, nós teremos uma vida de amargura e também de muita decepção. Para isso é necessário nós termos as armaduras espirituais. Quando não se tem armadura espiritual, fica fácil se desviar do caminho do Senhor. Muitos têm se desviado. O número dos que têm se desviado é grande. Por quê? Porque eles se embaraçam. O inimigo consegue atrair de alguma maneira. O inimigo ele não é bobo. Ele não brinca de ser demônio. Ele não brinca de ser mal. Ele consegue, através seja da filosofia, seja do orgulho humano, seja das riquezas, seja da supervalorização do ego, o inimigo, ele sempre tem uma maneira de tentar nos afastar do caminho do Senhor. Porém, para isso é necessário termos, aleluia, as armaduras de Deus. Glória a Deus. Então Paulo aqui ele fala da couraça da justiça, que diz aqui, uma armadura defensiva em forma de um manto de ferro feito de couro, tiras de metal ou escamas de bronze. Sua função é proteger o pescoço e o peito, os ombros, o combate e o abdômen e as costas, dependendo da época e da civilização. A couraça chegava até a coxa. O apóstolo Paulo usa a couraça como metáfora para ilustrar a defesa espiritual, como couraça da justiça, certo? No caso, é necessário, aleluia, nós protegermos o nosso peito, porque quando nós, aleluia, protegemos o nosso coração, aleluia, os pontos vitais da caminhada espiritual, aleluia, é necessário então que nós tenhamos uma vida de vigilância, certo? Dessa maneira, se nós protegemos o nosso coração, aí sim nós teremos vitória. Jesus diz lá em Marcos 7:21, de onde surgem os maus caminhos, os maus pensamentos, aleluia, surge do coração do homem. Aí ele fala de maneira clara os motivos, certo? Quais coisas são essas, que coisas são essas. Aí ele diz aqui, Marcos 7, versículo 21, diz aqui, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios. Versículo 22 diz, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Então, aleluia, é necessário proteger o nosso coração. Aleluia. Para isso, nós temos que ter a armadura espiritual. Nós não estamos falando da armadura literal de um soldado romano. Até porque o poder de um soldado vinha do governo romano, não vinha de Deus. Então nós temos a armadura espiritual para nós combatermos as forças espirituais do mal. Aleluia. Nós vamos continuar, aleluia, entrando aqui no tópico 3 da lição, que fala outras armas usadas como ilustração. O tópico 3 tem os seguintes subtópicos: os calçados, aleluia, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito e outras lista. Glória a Deus. Aqui na ilustração, no caso tópico 3, outras armas
usadas como ilustração. O apóstolo Paulo não foi exaustivo ao elencar os instrumentos bélicos de sua geração. Aqui vamos apresentar os demais elementos apresentados na sua lista. Aqui o calçado, né? No caso, o calçado diz o termo hebraico naal, sandália, sapato, e seu correspondente grego na Septuaginta e no Novo Testamento, hipodema, sandália, vem do verbo hipodel, atar debaixo, e diz respeito ao calçado formado por uma sola de couro que se amarra ao pé com correias ou cintas. Veja bem, aleluia, que na ilustração, no caso é uma sandália, hoje em dia as pessoas até usam sandálias de correr, né? No caso aí, couro de animais, e isto Paulo ilustra, aleluia, calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho, queridos, é paz. Aleluia, são as boas novas, onde o Evangelho vai, aleluia, ele traz esperança, ele traz paz, aleluia, na vida daquele. Os irmãos da antiguidade, do primeiro século, certo? Até mesmo os irmãos que sofreram perseguições e morreram, até em outros países aí, como no Irã, aleluia, na Coreia do Sul, as pessoas morrem, os cristãos morrem sim, por causa do Evangelho, mas, aleluia, preparados, aleluia, no Evangelho da Paz, porque o Evangelho da Paz ele perdoa, o Evangelho da Paz ele não cria raiz de amargura. Jesus, quando estava sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Então o Evangelho da Paz é isso, querido. Perdoa, o Evangelho da Paz vai, aleluia, preparado. O homem que tem Jesus na vida, que prega o Evangelho, ele vai preparado, aleluia, para viver, aleluia, ou morrer. Pregar a palavra de Deus, este é o propósito, a tempo e fora de tempo. Também chegamos agora no escudo da fé. Quando o escudo era o principal instrumento bélico de defesa na guerra, trata-se de uma peça fabricada a partir de vários materiais e em formato diversificado. Aleluia. Então o escudo, no sentido espiritual, ele serve, queridos, para proteger, aleluia, no combate é necessário que tenhamos o escudo. E o escudo, ele vem caracterizado aí da fé. Porque não é qualquer vento de doutrina que tira um cristão sério, que tira um cristão firmado na palavra de Deus, dos caminhos do Senhor. Não é, porque ele está firme. Aleluia. Então aquelas setas malignas, as quais Satanás lança para afastar o cristão da presença de Deus, coloca pensamentos negativos para que ele venha se desfazer da boa palavra do Senhor, se afastar ou até mesmo pecar contra o Senhor. O escudo da fé, aleluia, ele retém todos estes dardos inflamados. Aleluia, glória a Deus. Então é necessário termos, aleluia, algo para nos proteger. E isso no sentido espiritual, o escudo da fé. Glória a Deus. O capacete da salvação aqui no subtópico 3. Aleluia, ainda do tópico 3 da lição. Tópico 3, subtópico 3, capacete da salvação e a espada do Espírito. Então, diz aqui, o capacete era uma cobertura para a cabeça feita de metal e internamente acolchoada para o conforto do usuário e a proteção eficiente da cabeça. No Antigo Testamento, a salvação é o capacete que Deus usa na batalha, em Isaías 59:17. Parece que Paulo segue nessa linha em outro lugar, tendo por capacete a esperança da salvação. Aleluia, glória a Deus. Então, o capacete da salvação, aleluia, é a certeza que nós temos de sermos salvos. É a convicção de que você não perdeu o seu tempo recebendo a Cristo Jesus como Salvador. Não são como os ateus. Infelizmente, eles não creem mais. Aí entre eles e Deus, nós não os julgamos porque nós não somos juízes para julgar tais coisas.
Agora, aquilo que recebemos de Deus e cremos na palavra de Deus, isso nós passamos, certo, querido? Então, existe, aleluia, uma convicção de salvação. Já conversei com várias pessoas, as quais elas não tinham a convicção. E ela falava para mim assim, irmão Lúcio, eu não sei se eu sou uma pessoa salva. E eu perguntei, irmão, a senhora aceitou Jesus como Salvador? Aceitei. A senhora faz a obra de Deus? Faço. A senhora está em pecado? Não. Então, a senhora é uma pessoa salva. Aleluia, porque a senhora recebeu Jesus Cristo como Salvador. A senhora faz, no caso, se batizou em águas. A senhora também comunga da Santa Ceia. De todas essas coisas a senhora faz. E a senhora, aleluia, vive uma vida santa. Então, a senhora é uma pessoa salva sim. Então, o capacete da salvação, ele nos dá esta convicção, aleluia, uma mente firme, uma mente sarada, uma mente cheia, aleluia, da palavra de Deus. Glória ao nosso Senhor Jesus. Então, também temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, certo? Não se trata de uma espada literal, onde no caso, os soldados que guerreavam antigamente usavam em suas batalhas. Não é isso hoje. Nós estamos falando no sentido espiritual, e para que nós possamos estar firmes, aleluia, no caso, para combater o bom combate, nós precisamos também estar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Porque é através dela você tem convicção de que você é salvo. É através dela que você chega à conclusão de que Deus existe, aleluia, e que Ele tem uma recompensa, Ele é galardoador. Deus, Ele tem algo esperando por nós, aleluia. Jesus disse que ia preparar lugar. Glória a Deus. Então há uma recompensa, meus amados. Glória a Deus, que é uma recompensa para nós. Nós temos a convicção de que a palavra de Deus, ela é infalível, ela é a fonte mais confiável, aleluia, que Deus deixou para o conhecimento teológico. Isto é a palavra de Deus. Existem hoje em dia pessoas que não creem em todos os textos, certo? No caso, eu quero aqui explicar rápido as palavras que aqueles que não acreditam ainda, no caso, em toda a palavra de Deus, infelizmente, é porque está lhe faltando aí um pouco de sabedoria e discernimento, no caso, em utilizar a palavra de Deus, a espada do Espírito. Certo? Em textos difíceis no Antigo Testamento, como por exemplo, Deus mandou Moisés construir uma serpente de metal para que todos os israelitas que fossem mordidos pelas víboras que estavam soltas no arraial, quando eles fossem mordidos pelas víboras, eles olhassem para a haste de metal que Moisés havia feito, certo? Então, algumas pessoas utilizam esses textos para então dizer que a idolatria é algo sim aceitável por Deus. Mas espera aí, será que não existem outros textos mais fáceis que Deus diz que não pode? Então a Bíblia, a espada do Espírito, ela discerne todas as coisas. Os textos mais fáceis, aleluia, eles sobressaem sobre os textos mais difíceis. Existem textos que não estão tão claros. Então os textos mais claros, nós temos a convicção então daquilo que Deus está falando. Não é porque nós estamos desprezando. A questão é que não houve uma compreensão, aleluia, tão clara. Porém, existem outros textos, os quais são bem claros e objetivos, taxativos, e Deus gosta destas coisas, certo, queridos? Então, os textos mais simples foram feitos para que nós pudéssemos entender de maneira, aleluia, clara e não duvidosa. Ok, queridos? Então aqui fala uma outra lista. Aleluia, subtópico 4 diz: outra lista, oração e súplica vêm permeadas entre esses elementos da armadura de Deus e permanecem juntas a essas armas espirituais, que sem a oração seriam inúteis. A oração deve ser em todo o tempo, com súplica no Espírito e vigilância. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos sim que orar, certo? Sem a oração, sem a vigilância,
as armaduras espirituais, elas não funcionarão. Então, é necessário que tenhamos uma vida de oração e uma vida de vigilância. Glória a Deus. Se quisermos aperfeiçoar melhor o poder, também o jejum é de suma importância. Aleluia. Então, meus amados, chegando aqui na conclusão, diz, aleluia, os crentes precisam dessa armadura de Deus ainda hoje. Isso porque bem sabemos que os inimigos da igreja não são agentes humanos e estão por trás deles os demônios. Então, amados, aqueles que vão contra a palavra de Deus, aqueles que se disponibilizam, se dispõem para pregar contra o evangelho, aleluia, essas pessoas, infelizmente, elas não estão agindo por si só, mas sim por influências de demônios. Aleluia, Deus, Ele conta comigo e com você. Não é porque, aleluia, um jovem chega na faculdade e um determinado professor começa a escarnecer, falar mal da palavra de Deus, começa a blasfemar, que o cristão jovem, ou seja, qual ele for, tem que ficar calado, de maneira nenhuma. Nós temos a nossa fé e para isso fomos chamados. Não faça, aleluia, não espere por Deus aquilo que você tem que fazer, certo? Não precisa, Deus não precisa de ninguém para defendê-lo, mas nesses casos aí, você não espere Deus descer do céu e proteger, aleluia, a sua fé, o sentido de convicção que você tem da crença em Deus e na fiel palavra do Senhor. Glória a Deus, porque desta maneira, quando você, aleluia, faz um debate eloquente dentro da palavra de Deus, os incrédulos que Satanás quer cada vez mais mergulhá-los no pecado, eles vão ver que há uma luz e esta luz, aleluia, tem que ser pregada dentro do Evangelho do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, ficamos por aqui, aleluia. Na próxima aula nós vamos estudar, estaremos de volta, aleluia. Muito obrigado, fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.